versículo 26, eu comento sobre o versículo 1 depois. Aliás, agora, vamos lá, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deslugar o diabo. E eu nem vou comentar sobre nem deslugar o diabo hoje. Como em pouco tempo eu peguei algumas coisas, eu vi que tinha muita coisa ainda, muita revelação. Eu vou dar continuidade a essa mensagem, provavelmente, se assim for a vontade de Deus, eu vou dar continuidade a ela no domingo, Efésios capítulo 4. Mas a gente vai ficar com 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aí, no dicionário, essas pessoas que estão sempre iradas, elas levam o nome de iracundas, coléricas, agastadas, furiosas. E essas pessoas não são incomuns, pelo contrário, elas são comuns, e principalmente nesse tempo que a gente vive, tem muitas pessoas assim, muitas pessoas assim. As emoções, elas fazem parte da nossa vida, por quê? E a ira é uma emoção. A gente entra mais profundamente no domingo a respeito de um Deus irado. Ele diz que a ira pertence a ele. Mas nós não temos essas emoções em harmonia, porque o nosso ser, ele é um ser caído. E por que a gente tem essas emoções, inclusive as emoções negativas? Porque a gente não é robô, não somos mecânicos, não somos frios. Precisamos aprender a dominar as emoções e não deixar que elas nos dominem. E existem duas formas das pessoas lidarem de forma errada com a ira. E vocês conhecem, todos nós conhecemos pessoas dessa forma, e alguns agiam dessa forma. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala para se despir, porque isso fazia parte da nossa vida. E é muito interessante, a gente entra também nesse detalhe comigo, é muito interessante que quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está entrando num assunto da unidade da igreja, preservar a unidade da igreja, apesar das desavenças, apesar das contrariedades que acontece dentro da igreja. Então eles, apesar das dificuldades de relacionamento, preservar a unidade da igreja. Esse é o assunto que entra a ira, é nesse assunto da igreja. Só que eu estou trazendo, abrangindo inclusive lá fora, a vida comum. Existem duas formas de agir de forma errada. Alguns de nós agimos dessa forma, e a gente já conhece pessoas que agem dessa forma: explodindo ou implodindo. Explodindo são aquelas pessoas que, quando se iram, e essas pessoas iracundas, coléricas, furiosas, são pessoas que estão sempre se irando, são sensíveis para a ira. Explodindo porque grita, fala palavras de ofensa, ou sai chutando as coisas, bate a porta bem forte, ou pega alguma coisa para quebrar. E tem pessoas que quebram mesmo, tem pessoas que pegam. Já vi casos de pessoas que, por causa da ira, jogou. Essa semana passou, alguém estava me falando isso, que o companheiro dela ficou com raiva, pegou porque ela não subia, ficava assim, não subia para o quarto, ficava assistindo televisão, mas que ele pegou a televisão, jogou no chão, quebrou a televisão. Tem pessoas que quebram as coisas dentro de casa. E já vi uma pessoa também falando para mim que na hora da raiva, ela estava com tanta raiva, para não cometer um crime contra a pessoa que estava perto dela, fazendo raiva para ela, ela criou uma força que ela dobrou um garfo, conseguiu dobrar o garfo todinho, explodindo, sempre toma uma atitude que no seu natural ela não faria, de maneira nenhuma. E olha, tem pessoas que partem para cima, né?
muito pior, baixo para cima, quer brigar. E implodindo, que é guardando aquele rancor silencioso. Ela não demonstra, pode ser uma palavra de ofensa que ela ouviu, uma atitude, uma crítica destrutiva, alguém falou alguma coisa para ela que ela acredita que não mereceu ouvir, ou que a pessoa fala o que não deve, fala demais, e ela não demonstra, ela não grita, ela não fala nada, mas dentro dela tem aquele rancor silencioso que fica envenenando o coração dela, aquela mágoa, aquele rancor, aquela ira silenciosa. Ambos causam sérios danos para as pessoas, os dois. A pessoa que explode, ela corre um risco, pode causar problemas de saúde, mas o pior risco que ela corre é de fazer coisas que vão prejudicar o futuro dela, e tem muita gente que responde na justiça exatamente por não saber controlar a sua ira. E implodindo, a maioria das pessoas que não querem, às vezes pelo status ou pela aparência que ela quer preservar, e ela guarda, e isso é o motivo de muitas pessoas ter problemas de saúde, sérios problemas de saúde. Como é que a gente faz então para não explodir e para não implodir e não receber esses danos que as duas formas trazem para a pessoa, que é a amargura silenciosa, o implodir? Primeiro, não agir no calor da situação. Não. A gente pode. Lá fora, as pessoas, elas não sabem controlar suas emoções, mas nós podemos controlar. Se você ainda não consegue controlar, no final eu vou te dar uma dica, mas nós podemos controlar as emoções. E uma das coisas que a gente precisa fazer é não agir no calor da situação, porque é situação difícil todos nós passamos. Você passa, a gente passa. Meu Deus do céu, a gente passa. Deixa eu trazer, eu estou gravando, mas é o que eu vou falar. Eu andando de moto, estava na garupa e a Alexandre me levando lá em Coroatá, e um senhorzinho passa, a gente passa bem devagarzinho, ele quebra-mola, eu acho que ele queria para a gente não passar devagar. E aí ele apita e passa do lado e diz assim: procura aprender a dar de moto, menina. E eu sou mãe, fiquei calada, a Jamila ficou calada, porque a gente olhou para ele, cabecinha branca, deixa aí. Aí a Jamila disse assim: mãe, Deus me transformou mesmo. Mãe, Deus me transformou mesmo. Mas se eu disser para você que na hora eu não senti vontade de responder, até porque acho que a pessoa que vocês conhecem que mais aprendeu a ter controle sou eu, irmãos, porque eu já fui, e algumas pessoas até sabem, eu já fui muito de falar e de ofender, essas coisas assim, eu procuro me controlar. Não falamos, e o fato de você não falar, isso traz uma paz, porque passa alguns minutos, alguns momentos, você até já esqueceu, eu só estou lembrando isso daqui, porque eu acredito que acaba ajudando aqui na mensagem, mas passa alguns minutos, passa uma meia hora, a gente já esqueceu, mas quando você explode, você não esquece não, porque eu posso falar para você, por experiência própria, quando você fala ou faz, como cristão, dá um peso de consciência, um mal-estar, que misericórdia não quero nunca mais para a minha vida, meu Deus, já passei por isso. Então, não agir no calor da situação. Como faz? Sai do ambiente e respira, ajuda muito.
ajuda muito, sério, por experiência própria, ajuda muito. Colocar um prazo de validade na ira, porque é impossível não se irar, tá? Inclusive, volta a dizer, Deus ele fala que a ira pertence a Ele. Nós temos um Deus irado e nós precisamos aprender a lidar, a controlar as nossas emoções com inteligência. Então, não agir no calor da emoção e colocar um prazo de validade. É possível? Sim, é possível. É possível. Não vou ficar com raiva, não vou. E não apenas dizer eu não vou, mas mudar o pensamento. Muda o que você está fazendo, vai procurar outra coisa. Você está dando um prazo de validade. E outra forma é agir preventivamente. Como que eu vou agir preventivamente? Como que eu vou me prevenir? Procure se conhecer. Saiba quais as situações que são capazes de provocar ira. Evita. Se lá, naquele lugarzinho ali, tem uma pessoa que fala coisas que te provocam ira, evita. Se aquela pessoa te provoca ira pela maneira dela falar, evita. A forma como você puder evitar, evita. Te previne, você se conhece, tem coisas que você não aguenta, tem coisas que você não gosta de ver, de presenciar. Então, evita. Você está se prevenindo de se irar. Então, agir preventivamente, evitando situações que você sabe que tem um potencial para te provocar raiva. Pega aí rapidinho Provérbios capítulo 17, 14. A gente poderia até passear na Bíblia, mas fazer isso não se vai demorar muito. Em exemplo de explodir, Provérbios 29, 11, de implodir Salmo 32, 3, a gente vai olhar Provérbios 17, 14, tá? Provérbios 17, 14, estou só anotando aqui algumas coisas. Sai do ambiente para respirar, a gente pode pegar Tiago capítulo 19, que a gente desce tarde de falar. Colocar o prazo de validade a vezes 4 e 6. Provérbios 17, 14. Diz assim: como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixa. E desistir é bom. Desistir é bom. Quem dera todas as pessoas tivessem essa consciência de o que eu tenho falado ultimamente. Quando você descobre o valor da paz, você sempre prefere ter paz do que razão. Seja com o marido, seja com o vizinho, seja com o parente, seja com quem for. Quando você percebe, e eu já percebi, eu sei o valor que tem a paz. E tem nada que se compare com isso. Eu acredito, eu não sei se isso é coisa da idade ou da vida adulta. Chega um momento da vida em que a gente descobre que não existe nada melhor do que ter paz. E aí, você não briga por ter razão. Você não faz questão de ter razão. Deixa quem faz questão, problema. Eu estou sossegado, eu não quero ficar em paz. Então, se você acha que tem razão, tá bom, tá tudo bem. Quem dera as pessoas descobrissem o valor da paz, mas tem muita gente que ainda não descobriu e ainda brigam por razão, e ainda vão em cima e embaixo, e lutam e usam a força e o grito para mostrar que tem razão. Então, desiste.
coisa, né? Poxa, mas como é que eu faço para não tentar com raiva? Porque quando a raiva acontece de manhã, à noite você não lembra mais. Quando acontece à tarde, à noite você não lembra mais. Quando acontece na hora que você dormir, como é que faz? Você já está pronto para dormir. E uma situação ali que deixa os teus nervos fervendo, como faz? Porque a gente que é cristão, a gente coloca um prazo e a raiva vem de manhã, você vai orar, você vai fazer o que tem para fazer, eu vou ler à noite, mas quando é perto de dormir, meu Deus, como é que a gente faz? Bom, coloca um prazo de validade, não deixar com a raiva correndo as veias, envenenando o coração. Como faz? Primeiro, sai da situação, acalma os pensamentos e essa terceira aqui, que eu considero muito bacana, identificar atividades relaxantes. O que você gosta de fazer? O que é que quando você faz, você acaba esquecendo um pouco os problemas, você acaba se concentrando ali, você tem até um certo prazer em fazer. O que é que você gosta? O que te distrai? Se eu falar para você o que me distrai, é uma coisa que misericórdia, até que se estranhar, mas o que me distrai é assistir crime, investigação criminal, operação policial. Isso me distrai. Hoje eu assisti um 3 vezes, tão chocada que eu fiquei com a história. Investigação policial. E essa área, né, da investigação, do crime, isso me distrai. Todo dia eu assisto um ou dois, é lógico que eu tenho meus compromissos com Deus, mas como eu digo, hoje eu assisti um, me distrai para você. A gente somos seres normais, e o que te distrai? E aí você sai da situação, acalma os pensamentos, se tem alguma coisa, porque o que me distrai é algo muito estranho. Mas se tem alguma coisa que te distrai, é o que é? Conversar com as plantas, mas vai lá comer com as plantas, conversar, porque tem gente que se distrai conversando com as plantas, porque acha que as plantas estão ouvindo, né? Minha linda, não está tão bonitinha hoje. Olha, tá verdinha. Lembrei aqui da menina aqui do lado, que ela ganhou uma planta do Emanuel. Essa planta já morreu, não sei quantas vezes, você acredita nisso? Morreu, acabou. Uma vez que não sai um tal da planta verdinha, e ela olha a planta. Tem gente que se distrai com as plantas, pois vai lá, você conversa com as galinhas, vai conversar com as galinhas. Vai ver se as galinhas estão dormindo. Som. Vai ver que as galinhas estão fazendo. Porque se o que me distrai é tão estranho assim, talvez você também tenha uma atividade estranha, mas se te distrai, vai lá. E por último, ore, sinceramente, sempre nesse sentido, sincero, pedindo auxílio para que você possa vencer a ira. Se você é uma pessoa que está sempre se irando, que dá vontade de falar coisas que morde a língua, olha, antes de eu me converter, eu me mordia. Até dava vontade com toda a força, porque eu queria transmitir para o dedo, o braço, a raiva que eu estava. Principalmente quando eu não podia ir em cima, porque era alguém de autoridade que eu não podia. Antes de me converter, fazer isso. Talvez você também seja não foi uma pessoa de explodir, de fazer, ou de ficar ali quietinho, guardando aquele rancor, aquela mágoa. Hoje é preciso ser diferente. Então, uma das coisas que nos ajuda é sinceridade em orar, pedir auxílio, me ajuda, me dá graça, me ajuda a vencer a ira.
vai chegar ao ponto que você não, digo que você não vai mais se irar, sempre vai se irar, porém, vai controlar sempre as tuas emoções, entre elas a ira também. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloca de pé. Primeira coisa que a gente deixa claro comigo, em nome de Jesus Cristo, feche os teus olhos.